Aqui canal Mário Vieira Verde no YouTube. Caixa postal 81589. Divulguem, compartilhem, comentem o nosso canal. Toque o sininho para receber notificações, viu, gente? Você sabe como se posicionar? Ter opinião e defendê-la é diferente de ser teimoso e orgulhoso. Um homem precisa saber manter sua posição em relação às suas opiniões. Mas, além de saber expressá-las ou defendê-las, é necessário respeitar as de outras pessoas e considerá-las, para somente então argumentar de maneira correta, civilizada e inteligente. Em resumo, ele deve saber dialogar feito um homem e não como um tolo egocêntrico. Há alguns que, mesmo diante de bons argumentos contrários e convencidos internamente de que sua posição não é mais adequada externamente, não arredam pé dela, por puro orgulho, só para emposarem de machos. Obviamente, é preciso que você saiba defender sua posição. Mas quem disse que você está sempre certo? Muitos agem dessa forma porque foram criados assim, seguem o que aprenderam sem questionamentos, o que é chamado popularmente de vaca de presépio. Outros, de um jeito pior ainda, não admitem mudar seus pensamentos por questão de ego mesmo. Quem nunca viu um colega, mesmo sabendo que está errado, não dar o braço a torcer por puro orgulho? Outros, inclusive, cometem outro erro. Tomam uma posição sobre um assunto sem terem pensado direito a respeito dele. Não pensam, não pesam os fatores, não medem as consequências, ou pior, tomam partido de algo, sendo um Maria vai com as outras. Aceitam uma atitude só para serem acolhidos pelo grupo, para puxarem o saco da chefia ou por qualquer outro motivo que descambre para a hipocrisia e subserviência. Em qualquer uma dessas situações, um homem não passa uma imagem confiável, mas de mimado e orgulhoso. Pior ainda, se for desnecessariamente agressivo, para defender sua opinião. Nesses casos, fica evidente que ali está o moleque que só ficou mais velho, mas continua imaturo. Quem quer ser liderado por alguém assim no trabalho, compartilhar uma mesa de amigos com ele? E qual mulher se sente bem com um namorado ou marido assim? É preciso ser inteligente, ter posições e defendê-las, claro, mas sem aquela molecagem de menosprezar ou ser sarcástico com quem tem opiniões ou modos de agir diferentes. Quando faz isso, o imaturo só mostra que não tem força, caráter nem inteligência para encarar uma questão e passa a jogar sujo ou com baixeza para se sentir melhor e admirado pelos mais tolos do que ele. Como lutar contra isso e saber ser mais racional em vez de ceder à emoção? Isso é importante e nos negócios, na família, no casamento e em todos os outros aspectos da vida, como saber argumentar sem exageros e agressividade, sem levar para o lado pessoal ou hipócrita.
com o Espírito de Deus. Os homens que têm a presença do Espírito Santo anulam seu ego, seu orgulho diante de qualquer questão. Eles usam a sabedoria e os demais dons dele, e agindo assim, não há como tomarem uma posição errada ou se enganarem. Davi é sempre um bom exemplo. Apesar de ser quase um clichê por vaidade, impulso sexual e egoísmo, mesmo sabendo que estava errado, levou o amigo Urias à morte para ficar com a esposa dele. Quando a voz da razão, pela boca do profeta e conselheiro Natã, questionou a sua ação. Seu primeiro impulso foi não reconhecer o erro, mas de repente o rei se rendeu, anulou o ego e deixou o espírito agir. Ele se arrependeu amarga, mas sinceramente, e deu o braço a torcer. Ele só era de fato o famoso homem segundo o coração de Deus, quando deixava o propósito, quando deixava o próprio Deus atuar. Moral da história: em qualquer argumentação vale o inteligente conselho bíblico. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Provérbios 23, versículo 9. Seja homem para falar e também para ouvir.